Salve galera da Vila Belmiro, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no Prosa Santista. Eu sou o Rex, apresentador aqui do canal para vocês, e hoje vim trazer as novidades do Santos, tá? São muitas novidades. A gente teve uma live do Wagner Frederico repleta de informações, lives do trio também que estão com bastante informações recentemente, então a gente vai tentar resumir isso e trazer tudo nesse resumão de notícias que tem acontecido nos últimos dias. Eu demorei um pouquinho para fazer vídeo, por causa da correria do trabalho e tudo mais, mas também porque eu tive um tempo muito grande para poder fazer as coisas, né? Tipo, eu poderia ficar repercutindo, Gustavo Quinteiros, o presidente do Vélez, falou tal coisa, o César Luiz Melo falou tal coisa e tal, só que se eu ficasse fazendo isso, ia ficar um desencontro de informações. Então eu esperei sair mais fontes e agora eu posso trazer tudo de forma mais resumida para vocês. Mesma coisa sobre jogadores, né, várias situações aparecendo, e fiquem claro que eu já estou fazendo alguns vídeos específicos de análise de alguns jogadores aos quais eu acredito que podem estar chegando e tal, que eu sinto que está mais perto. Mas bom, vamos começar o vídeo. A primeira informação que eu vou dar é do Wagner Frederico. Ele deu na live dele agora há pouco, quem quiser pode conferir no canal do Wagner Frederico. E segundo o Wagner Frederico, o Santos está muito próximo de fechar com o Gustavo Quinteiros. Na verdade, segundo Wagner Frederico, quem assegurou que o negócio já está selado é o Galo. O Galo volta para o Santos, fala que está tudo certo com o Gustavo Quinteiros, e aí meio que o Santos já está levando como fato que sim fechou o Gustavo Quinteiros. Segundo as fontes do Wagner Frederico, o Santos estaria fechado com o Galo, com o Quinteiros. Então o técnico realmente que o Marcelo Teixeira tem se referido nas entrevistas é o Gustavo Quinteiros, o que faz sentido, né? Eu falei pra todo mundo, gente, se não fosse o Gustavo Quinteiros, não teria, porque tem informação de vários jornais da Argentina falando que o Santos fez proposta pra ele. Se tivesse fechado com algum técnico que não fosse o Gustavo Quinteiros, não teríamos jornais falando que tem proposta pra ele, porque já tá fechado com outro, entende? Então não faria sentido. Então assim, de fato, aparentemente é o Gustavo Quinteiros. Vai lembrar, a entrevista do presidente do Vélez meio que deixa claro que tem uma proposta do Santos, tá? Então a gente já tem fontes de lá falando que essa proposta existe. Logo, de fato, provavelmente a preferência do Santos é o Quinteiros. E aí a gente teve, né, a entrevista do presidente do Vélez Sarsfield ontem ou anteontem, falando que o Gustavo Quinteiros já estaria quase fechado com eles para renovação, porque é um técnico que ele já apresentou o projeto esportivo, o Quinteiros gostou, estaria tudo certinho e tal. Todavia, aqui do lado do Santos, a informação que foi trazida pelo Wagner Frederico é que o Gustavo Quinteiros já teria o acerto com o Santos e só tinha pedido para esperar que acabasse o campeonato argentino para anunciar o acerto. O Diário do Peixe, inclusive, traz uma informação um pouquinho diferente. Fala que quem está tocando, encabeçando essas negociações diretamente é o próprio Marcelo Teixeira. Então assim, cara, aparentemente é uma coisa que está encaminhada, né? Na Argentina a gente tem a notícia que ele deve ficar, né? Enquanto no Brasil, aqui pegando as fontes do Santos, a notícia é que ele deve vir. A gente só vai descobrir a verdade no final do campeonato argentino. Eu acho que faz sentido o presidente botar essa pressão, né? O presidente argentino, o presidente do Vélez, botar essa pressão falando que ele vai ficar e tudo, até porque se ele sair, joga pra torcida o Quinteiros. Então é uma boa, mostra que ele quer renovar com um cara que fez uma temporada histórica. E faz sentido também o Quinteiros não falar nada, né? Ele não tá se pronunciando, porque, né, a gente não sabe se ele vai ficar ou não, e a gente vai descobrir isso nos próximos capítulos. Fato é, Rex, o Quinteiros perdeu o final da Copa da Argentina, pode pipocar agora no campeonato argentino. Essa temporada dele foi tão grande assim? Eu sempre respondo pra vocês, meus queridos, foi. O trabalho do Quinteiros nesse ano no Vélez foi muito grande, tá, gente? Entendam que o Vélez em 2022 estava em 26º, em 2023 estava em 22º. Teve alguns investimentos, mas foram pequenos, tá? Então pensa que, tipo, é como se o técnico chegasse hoje no Criciúma e no ano que vem o Criciúma estivesse brigando por título. Esse é o tamanho do trabalho do Quinteiros. Então o Quinteiros pegou um time que estava em 22º e tá fazendo brigar por título. Vale lembrar, tá? Teve 3 jogadores, se não me engano, que foram presos no Vélez Sarsfield. Mesmo assim, o Quinteiros continuou fazendo um bom trabalho. Então é um trabalho realmente muito, muito gigantesco feito pelo Quinteiros ali no Vélez Sarsfield, que na pior das hipóteses pode acabar na 3ª posição, levando o time para Libertadores do mesmo jeito. Então é um trabalho bom, sim. Bom, vamos falar das próximas notícias. Vamos começar a passar rapidinho por algumas. Então, primeiramente sobre Gabigol, não temos novidades. Wagner Frederico fala que está na mesma, inclusive. Existe a proposta, ela é feita pela Viva Sorte. O Santos não teria muita participação dentro disso. Então, cabe ao Gabigol decidir ou não. Inclusive, a informação trazida é que tem uma reunião
com o Léo, com o Gabigol, antes dele decidir pro Léo tentar convencer e falar com o Gouret. Vamos ver o que vai dar. Eu sinto que ele deve ir pro Cruzeiro, sendo bem sincero, mas a negociação ainda existe, tá? Não é negócio fechado como muitos têm tratado, não. Pelo menos não, segundo as informações que o Wagner conseguiu. Outra informação que é agora do Wagner Frederico novamente, e também da Gabi Brino, da live do trio, é que o Santos está muito próximo do Luizão. Do Luizão, que é zagueiro do Novo Horizontino, tem apenas 21 anos. É um zagueiro bastante promissor, um zagueiro alto, com bastante porte físico, muito rápido, tá? Então um cara alto, eu acho que o 1,96 rápido é uma característica interessante, que tem como problema ainda ser meio estabanado, fazer muita falta, mas é um zagueiro que pode passar por um polimento e vir aí pro Santos, principalmente por uma venda do Jair. Dizem que está muito próximo de acontecer. O Wagner Frederico informou que é um modelo meio de vitrine, que o Santos não queria pagar muito no Novo Horizontino, então talvez forneça um jogador ou faça alguma coisa, e aí ele vai vir com o Novo Horizontino tendo uma porcentagem boa do jogador para que tenha projeção no Santos e seja vendido. Então um acordo meio que é pensando nisso, na projeção, no Santos servir como vitrine para esse jogador do Novo Horizontino. Claro, eu acho que o Santos deve ter a maior parte do porte, né, financeiro dele, mas o Novo Horizontino ainda teria essa vitrine que seria o Santos para o exterior. Então meio que a negociação é para isso. A Gabi fala que não necessariamente significa que o Jair vai sair logo agora. Ela até acha que talvez ele fique no Paulista para potencializar. Então vamos ver como é que vai ser. Não parece uma contratação que não faz sentido, tá? Parece uma contratação interessante, mas se acontecer a gente faz um vídeo só sobre o Luizão. Admito que analisando, vendo a opinião das pessoas que acompanharam mais o Luizão, parece uma contratação bastante ok, uma aposta que faz sentido. Vamos falar de outros que estão próximos do Santos, próximos entre aspas, né? Que o Santos negocia. A gente pode começar pelo Danilo Barbosa. Ele é um jogador que inclusive o próprio Wagner Frederico afirmou, né, que o Santos tem interesse, flerta há 2 meses, né? E o Santos tinha muito interesse em ter o Danilo Barbosa, ainda está, as negociações avançam. A própria live do trio falou ainda, né, que a negociação ainda está ali, rolando, a gente não sabe o desfecho dela. Não deve ser um cara barato que está saindo do Botafogo agora. Vamos ver o que aconteceria. E agora outra notícia importante que o Wagner Frederico deu é que o Santos procura um grande nome, porque assim, o Gabigol é um negócio à parte, bancado pela Viva Forte. O Santos estava procurando um nome midiático para ser dele. O alvo principal era o Dudu. O Santos ia bancar o salário do Dudu, ia trazer o Dudu para ser esse nome midiático, mas já está fechado com o Cruzeiro. Então o Santos virou para o próximo, o Rony. E aí entra já umas opiniões polêmicas que eu vou dar aqui, mas tudo bem. O Santos pensa no Rony como principal nome midiático e investir muito no Rony, porque o Rony seria o nome que faria o Santos sair na mídia. E aí eu vou vincular com outra notícia daqui a pouco, que é a do Tiquinho Soares, que o Santos também tem interesse no Tiquinho Soares, está oferecendo um contrato muito bom. O jogador tem 34 anos, mas foi um destaque no Botafogo em 2023, time que disputou o título, e o Santos pensava também no Tiquinho Soares. Rex, por que você está correlacionando essas notícias? Não foi correlacionado nenhum jornalista, tá? Eu tô falando só uma opinião minha, mas pra mim seria ou o Tiquinho ou o Rony. Eu acho que eles devem ter contratos parecidos, porque na cabeça do Marcelo Teixeira são jogadores extremamente midiáticos. Beleza, o Rony já foi extremamente midiático no Palmeiras, o Tiquinho já foi ano passado extremamente midiático no Botafogo, hoje não vive um bom momento o Tiquinho, e o Rony também não. São jogadores que eu acho úteis, que eu acho muito bons, mas ainda tem físico e porte para ser um grande nome no Santos. Eu tenho minhas dificuldades de enxergar isso. Eu preferi ver o Santos gastando esse dinheiro em um Rojas, em um jogador que talvez tivesse, deu errado o Corinthians do Rojas, por exemplo, mas é um jogador que a gente sabe que tem um potencial técnico mais interessante. Sei lá, cara, é procurar jogadores, sabe, que estejam fora do Brasil, às vezes, que são brasileiros, que nem foi o caso do Igor Jesus, que trouxeram pra cá. Porque você fica em Dudu e Rony, cara, eu não sei, pra mim parece que passou um pouco o tempo deles. Tipo, vejam bem, eu acho, né, minha opinião, tá, que o Rony, por exemplo, é um jogador muito melhor do que a gente acha que ele é. Porque o Rony, ele tá no meio de bons jogadores ali no Palmeiras, logo a comparação dele que a gente tem é de jogadores melhores, então ele parece um bagre, né, ali. Se o Rony sai do Palmeiras, vamos falar que o Rony estivesse no Bahia, tá? Eu acho que o Rony seria considerado um dos melhores jogadores do brasileiro, porque teria só ele, o time jogaria mais em função dele, e aí ele marcaria muito mais gols. Eu acho que o Rony, ele tem habilidade com bola no pé, ele é bom, eu acho que ele está banado, ele tenta fazer coisas que ele não consegue. Mas entra naquele caso mais ou menos do Yuri Alberto, né?
coisa eu faço um vídeo só sobre o Rony, inclusive, falando um pouco sobre isso. Mas ele entra naquele caso do jogador que tenta se esforçar e faz mais do que pode. E aí ele acaba viralizando em corte, como que esse cara é ruim e tal. Mas não, tanto que o Rony tem números muito bons. Então, assim, eu acho que o Rony é um jogador que seria interessante vir pro Santos. Ajudaria, sim, o Santos. Mas ser o grande nome, pensando que o Santos vai investir muita grana num jogador dessa idade... Tiquinho Soares, a mesma coisa, eu acho que beleza. É um jogador bom, decisivo, beleza. Não foi tão bem no Botafogo, mas porque o Botafogo tem grandes nomes. Mas o Tiquinho, cara, já tem 34 anos. Vamos investir uma grana pesada por 3 anos num cara de 34 anos. Você entende? Pra mim não faz muito sentido. Pra mim entra naquela negociação do Santos querer um nome midiático pra uma parte da torcida aplaudir e não reparar nos outros erros da gestão. Então eu não gosto muito desse tipo de contratação. Eu acho que esses caras fazem sentido no contexto de serem jogadores para agregar no elenco, mas para vir como nome, como símbolo, como a cara que vai aparecer na mídia, eu tenho minhas fortes desconfianças, tá? Eu acho que é essa a palavra que eu coloco. E também mostra uma visão meio limitada e até antiquada da nossa direção, de ver estes nomes como nomes que a torcida quer unanimemente. Cara, o Rony não é mais o Rony unânime de 2022, 2021, né? A torcida do Santos tá mais reclamando, pelo menos em redes sociais, do que elogiando a possível chegada do Rony. O Tiquinho, eu acho que até divide mais a torcida, até porque foi ano passado. Mas eu sinto que o Marcelo Teixeira tá muito desconectado. E aí quando ele fala de nome midiático, que pega esses caras, pra mim não faz muito sentido. Vamos falar de outras contratações que o Santos já foi cogitado. A gente tem o Eric, do Atlético Paranaense, que é um zagueiro bastante físico, bastante primeiro volante, que eu vou ser muito sincero, pra mim não faz o menor sentido, considerando que tem Pituca e Schmidt, tá? O Pituca talvez um dos dois saia, mas ainda tem um outro, tipo, eu não vejo a primeira volância como uma urgência do Santos. Eu acho que a segunda volância é muito mais importante, né? O segundo volante, que a gente não tem de fato. Então o Eric vir, ainda mais trocando pelo Guilherme, eu acho que é uma troca completamente sem pé nem cabeça, tá? Eu não concordo, não vejo sentido nisso. A proposta do Santos não faz muito sentido, né? Tipo, dá o Lucas Barbosa, que não é o meu jogador favorito, eu já falei várias vezes que eu negociaria, mas dá ele pro São Paulo com dinheiro pra trazer o Luciano, que já tá muito velho, cara. Mano, não faz sentido, sabe? Umas contratações que você olha e fala, meu, é muito desconexo da realidade. Parece que lembra do Luciano de anos atrás e quer trazer agora. Lembra do Rony de anos atrás e quer trazer agora. Então, são contratações complicadas. Agora, outro jogador que o Santos tem interesse, e esse, se eu fosse o Santos, realmente investiria. Eu até acho que vale mais a pena trocar o Guilherme por ele do que o Guilherme pelo Eric, por exemplo. É o Zé Rafael do Palmeiras. Eu acho que o Palmeiras nunca aceitaria o Guilherme, mas tudo bem. O Zé Rafael, dizem que o Palmeiras não dificultaria a saída dele, pelo menos na matéria do PVC. E esse sim é um jogador que é segundo volante, que ajuda a dar uma mordida ali no meio de campo, que ajuda na construção de jogo. É um jogador que eu acho muito mais interessante que um Eric, por exemplo, né? Até mais que o Danilo Barbosa para a necessidade do Santos atual. Eu gostaria de ver bastante o Zé Rafael aqui. Seria uma contratação que eu acho que faz sentido, que tem nexo, que tem coerência. Então, vamos torcer para que aconteça. Bom, eu acho que das notícias principais, essas foram as principais mesmo. Tem também um garoto aí que está sendo especulado por jornais de fora, do Fortaleza da Colômbia, se eu não me engano, que é Nicolas alguma coisa. Mas eu vou ser muito sincero, eu não acompanho o campeonato colombiano, com todo respeito. Então, eu tecer alguma crítica sobre ele seria só loucura. Se ele vier, eu vou pesquisar, eu vou ir atrás. Já vi alguns lances dele, ele parece um jogador bem habilidoso. Só deixa um aviso pra vocês, aviso Ricardo Goulart. Mas ele faz um monte de gol, ele faz mais dessas coisas. Vejam as jogadas e pensem, isso aconteceria no Brasil? Por exemplo, tem uma jogada que eu vi dele, que ele vem pro meio, recebe de costas pra marcação, corta o marcador e chuta no meio do gol. Só que o goleiro acompanhou ele, então a bola entra. Eu olhei e falei, cara, qualquer goleiro mínimo ali da Série B já não tomaria esse gol. Sabe? Então, vejam, fiquem esperativos. Também tem golaços dele, tá? Tem uma jogada que linda, que ele pega na ponta, dá um rolinho no cara, corta o outro pra dentro e chuta, porque ele não tem o que falar. Mas assim, avaliem, tá? Eu acho que, pelos poucos lances que eu vi, parece um jogador interessante. Mas vamos ver se sai alguma mídia mais tradicional aqui brasileira e tal, né? A gente fala sobre. Por enquanto só saiu lá fora, então não vamos trazer tanto esse assunto ainda aqui. E bom, de certa forma eu diria que é isso. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, peço like, se curtiram, seu comentário e sua inscrição.
Inclusive, muito legal, uma notícia que eu vou só colocar aqui, o Paysandu também tem interesse em alguns jogadores. Se acontecer, a gente fala mais dessa parceria Santos e Paysandu que tá acontecendo aí, que já é uma parceria que existe de fato. Então, a gente pode conversar caso role e possíveis saídas que a gente teria pro Paysandu caso aconteça. Então, a gente traz isso, atualizações pra vocês, tá bom? É isso, meus queridos, queria pedir seu like, sua curtida, sua inscrição, muito obrigado, e agora eu fui.